Olá, eu sou Cristiano Lopes, palestrante, consultor empresarial e professor universitário. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, no bairro Floresta, na fantástica sede do Giramundo. E eu estou com ele, Marcos Malafaia. E aí, Marcos, tudo legal? Tudo legal, tudo bem. Que bacana. Marcos, como é que começou o Giramundo? O Giramundo foi a iniciativa de Álvaro Apocalipse, da esposa dele, Terezinha Veloso, e de uma aluna da Escola de Belas Artes, aluna deles no período, a Madu Maria Viváqua Martins, que na década de 70 resolveram criar um grupo de teatro de bonecos, muito no sentido de produzir uma animação em tempo real, né, substituindo os filmes de animação que não eram muito viáveis naquela época. E você, como você, Marcos Malafaia, entrou para o Giramundo? Há uma parcela de acaso nessa história, e me interessava, um dos meus interesses na década de 80 era o teatro, então eu fui convidado pela filha do Álvaro, a Beatriz, que é hoje diretora do grupo junto conosco, para me integrar na equipe do Giramundo dos anos 80, então eu fui para, como milhares de alunos fizeram, né, eu era um jovem de 20 anos na época, fui para fazer os testes de manipulação com o Álvaro era um professor muito rigoroso, foi meu professor na Belas Artes também, e ele fez os testes de manipulação e eu entrei no espetáculo de 86, que foi o Guarani. E hoje, o que você faz aqui no Giramundo? Hoje nós, seguindo o rumo natural da história e das coisas, nós sucedemos o Álvaro, eu, Beatriz e Ulisses, fomos todos formados por ele, em certo sentido, e seguimos o trabalho que ele deixou. Ele deixou uma fundamentação muito sólida do Giramundo, tanto em termos de metodologia de trabalho, quanto em estilo, em gosto, em influências, e nós seguimos o trabalho dele contemporaneizando a coisa, vamos dizer assim, trazendo o Giramundo para o século XXI, modificando naturalmente certos parâmetros, porque o mundo mudou muito dos anos 70 para cá, e seguindo o trabalho que foi iniciado por ele e pela equipe dele nos anos 70. Aqui é um lugar sensacional. Acho que as pessoas elas chegam aqui, elas tomam aquele impacto, o impacto que eu tomei aqui logo na chegada. O que é que a gente tem aqui nesse espaço? Realmente isso, eu acho que isso é um acontecimento que passa por todos os visitantes do Giramundo, passou até por nós mesmos, né? Todo mundo que chega ao Giramundo, vamos dizer, fica surpreso pela quantidade de bonecos, mas talvez não seja a quantidade a coisa que mais impressione. O que talvez impressione seja a existência desses seres estranhos e fantásticos, né? Um produto legítimo, vamos dizer, da imaginação, da criatividade. Seria como se os livros ou os filmes se tornassem verdadeiros, materiais e povoassem os espaços com esses seres imaginários, esses monstros, essas princesas, essas criaturas maravilhosas. Então, isso realmente traz um impacto, porque todos têm olhos e parece que todos eles ficam olhando a gente, né? Aqui no Giramundo, hoje, nós temos vários setores. O Giramundo é um grupo composto. Nós temos as oficinas de construção, o ateliê, que cuida da parte de superfície, de detalhamento, de pintura. Nós temos a área de animação e o Museu Giramundo, a escola. Então, o Giramundo é um grupo composto por várias áreas. Quantos bonecos hoje nós temos aqui à disposição para as pessoas que quiserem vir visitar? O acervo do Giramundo é um mistério, né? A gente trabalha aqui há tantos anos e não consegue decifrar. Nós estamos envolvidos atualmente na contagem e catalogação desse acervo, que é uma tarefa do Museu Giramundo, e nós devemos chegar entre 1.200 e 1.500 bonecos. Esse é o prognóstico. Infelizmente, nós não podemos ter todo esse acervo visível ao público. Primeiro, porque o espaço não comporta um acervo tão amplo. E segundo, porque muitas partes do acervo estão em constante viagem, apresentando, porque o Museu do Giramundo é um museu vivo, é um museu que está atuando não só na parte de acervo imobilizado, exposto, mas também está em cena, os bonecos estão em cena.
E o processo de criação, o processo de produção é muito interessante. Como é que isso se dá? Olha, isso é uma mistura, vamos dizer assim, de tempestade com marshmallow e com aventura e esportes radicais, eu acho. Nossa, isso é fantástico. É o que o empreendedor mais gosta, essa mistura louca. É porque realmente é louco e tem uma parcela de vício, vamos dizer assim, se é que vício tem um lado positivo, mas é alguma coisa que a gente se habitua, né? Essa adrenalina, vamos dizer assim, da criação, essa excitação de estar produzindo novidades e estar andando ou navegando por áreas diferentes, não convencionais. Nós aqui no Giramundo, nós somos mal acostumados ou bem acostumados a vivermos num mundo de fantasia. Às vezes isso é o nosso antídoto, às vezes isso é o nosso veneno. A gente tem que equilibrar muito isso, porque faz muito bem, mas por outro lado tira o nosso pé do chão e às vezes a gente tem que voltar à terra. Então o processo criativo é um prazer, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um lado realista, factível, de técnica, método e procedimentos regulares. Marcos, sensacional, queria agradecer a sua disponibilidade, queria agradecer a toda a equipe aí do Giramundo e gostaria que você deixasse um recadinho para aquelas pessoas que pensam em empreender, que gostam de criatividade e inovação. Qual o recado que você deixaria para essas pessoas? É engraçado porque muitas vezes o recado mais comum, mais habitual na nossa área, que a gente ouve muito e que é o mais comum, é um recado que nos dá até alergia, vamos dizer assim, que é aquela coisa assim: tenha um sonho e acredite no seu sonho, né? Esse recado eu acho ele muito eloquente, mas ele é pouco prático e é muito comum. No nosso sentido, aqui no Giramundo, no afã de criarmos e de produzirmos obras de arte, o que a gente exercita, se pudéssemos deixar um recado, é o seguinte: pense ao contrário. Pense de modo não convencional. Pense de cabeça para baixo. Porque aí você vai, talvez, ter a sorte de encontrar alguma coisa nova e original. Muito bacana. Agradeço a você por essa oportunidade, agradeço a você que está nos acompanhando e vejo você no nosso próximo programa. Valeu demais! Aí, galera, agora é aquela hora que todo mundo já conhece, o Making Off, agora com Marcos Malafaia aqui no Giramundo. Esse painel aí, Marcos. Então, aqui nós vemos aí um pouco da história do Giramundo. O Giramundo é um grupo muito antigo, né? Desde 1970 em atividade, produzindo bonecos. Nós temos as malas, a parte de carga dos bonecos, mas o que destaca aqui são os desenhos, um legado de Álvaro Apocalipse que nos ensinou e nos ajudou a aprender sobre a importância dos desenhos. E seguindo, nós temos diversos tipos de bonecos, desde bonecos planos, bonecos miniatura, bonecos maiores ou bonecos de diversas técnicas que o Giramundo passou, o Capitão Nemo, o Henry Ford, ali nós temos a Emília. Então o Giramundo percorreu a história de várias histórias, vamos dizer assim, desde de autores-chave brasileiros, como Monteiro Lobato, por exemplo, até autores clássicos, Don Quixote, Cervantes, né, e fazendo diversas parcerias nesse trajeto, como o Música de Brinquedo com o Patufu, né, o Giz, que é um espetáculo que não tem cor, ou seja, o Giramundo experimentou plasticamente várias soluções para os bonecos grandes, bonecos que são apenas as estruturas. Nós temos ali também uma quantidade de mãos de vários bonecos, alguns que deram certo, outros que deram errado. Nós ajuntamos a mão é uma coisa importante para o marionetista e para o teatro de bonecos. Nós temos outras parcerias, por exemplo, com a música, principalmente. O Giramundo é sempre acompanhado da música, a música erudita, trabalhando com orquestras, como no caso da Flauta Mágica, parcerias com a TV, como o Dango Balango, da Rede Minas,
bonecos maiores, bonecos quase que realistas, vamos dizer assim, lado a lado com bonecos muito fantásticos, né? O Pássaro em Comum, do Hoje é Dia de Maria, uma série que trouxe bastante novidade do ponto de vista técnico. E aqui do lado de cá nós temos o avesso do boneco, né? O processo construtivo, passo a passo, desde o desenho plástico, passando pelo desenho técnico e as estruturas dos bonecos, porque a gente sabe aqui no Giramundo que um boneco é construído de dentro para fora, ele precisa ter uma estrutura interna, uma espécie de esqueleto que funcione, que determina o movimento dele, passando para a área externa, onde ele é acabado e recoberto, né? Esses são os mecanismos. Esses mecanismos são traduzidos, na maioria das vezes, ou são estudados em projetos técnicos, né? Todos esses bonecos que a gente vê no Museu Giramundo, cada qual possui seus estudos técnicos, seus estudos plásticos, para que ele possa virar realidade. Então aqui no Giramundo, né, todo o acervo ele se inicia no papel e no lápis. E esse exemplo do papel e no lápis ele é importante para nós, porque o papel e o lápis são coisas tão simples, né? São coisas baratas, simples, diretas, e eles têm um poder tão grande que nos faz pensar que o processo criativo ele depende muito mais dessa vontade, dessa ação de trabalho, do que de uma parafernália para ser produzida.